aí, sapiens, como é que vocês estão? Vamos fazer essa revisão? Vocês querem? Tô querendo ir embora. Pode me tirar daqui. Será que eu conseguiria fazer essa revisão no 7º ano e tomar esse café? Não. Nós estamos estudando o setor rural do Brasil e o setor urbano, né? Então, vamos entender algumas coisas. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. 70% das coisas que as pessoas do mundo comem têm que ser plantadas, né? E o Brasil somos especialistas nessa área de plantar e de colher vegetais para consumo humano, né? O conjunto de atividades que engloba a produção, o desenvolvimento de vegetais para o consumo humano e desenvolvimento de animais para o consumo humano, no caso a pecuária, é chamado de agropecuária, né? A agropecuária é o conjunto de todas esse desenvolvimento para a alimentação das pessoas. Pecuária é a criação e o desenvolvimento de animais para consumo humano. Porcos, vaca, cabras, suínos, caprinos, galinhas, tudo que é produzido para o ser humano comer da forma animal é chamado de pecuária. Ah, agora eu entendi! No Brasil, nós temos dois tipos de agricultura e dois tipos de pecuária. Primeiro, agricultura intensiva. A agricultura intensiva é aquela que tem intenção, ela tem produção, ela é cultivada em um pequeno espaço, mas ela tem engenheiro agrônomo, ela tem fertilizantes, ela tem desenvolvimento de tecnologia para o desenvolvimento dessa grande produção em pequena quantidade de terra. É intensiva, usa tecnologia e insumos e produtos. Agricultura extensiva. A extensiva, ela é extensão, é grande quantidade, 30 hectares de terra. Se plantar, deu certo, se colher, se der praga, deu. A grande quantidade de terra e o cara produz pouca coisa. Ele não usa maquinário, ele não usa tanta tecnologia ou quase nenhuma tecnologia. Pecuária intensiva. A pecuária intensiva, ela é a pecuária que tem desenvolvimento de tecnologia. O cara tem um médico veterinário, tem um zootecnista, o cara usa os melhores bois, as melhores vacas, o cara tem um controle biológico da coisa, então ele tem intenção, é a carne boa, é o tamanho do boi, é tudo pesado, tudo metrado, sabe? O cara usa tecnologia e desenvolvimento para uma maior produção da coisa. A pecuária extensiva é o contrário, o cara cria aí 3.500 cabeças ligadas, o cara deixa lá, se pegar uma doença, se uma vaca daquela morrer, se um jacaré pegar, ninguém tá nem aí, e se cruzar, cruzou, é um desenvolvimento assim, sem tecnologia, é uma coisa meio que natural, né? Igual também na agricultura extensiva, é uma coisa meio que natural. Legal, bem louco. A agricultura do Brasil é também dividida em duas partes, né? Os latifúndios e a agricultura familiar. Latifúndio é uma grande quantidade de terra que geralmente não é plantada, ou então o cara usa monocultura, só planta uma coisa. O cara planta uma coisa o resto da vida e o processo de desenvolvimento daquela terra não é nada. Podendo liberar para o governo poder fazer alguma coisa, dividir melhor, aumentar a produção de grãos, alguma coisa assim, o cara não faz nada. Quando o dono dessa terra, esse latifundiário, estiver velho, perto de morrer, ele vai passar tudo para o filho dele, para ser um novo latifundiário, e assim ele vai fazendo, o outro filho ele vai passar para o outro filho dele, e a terra assim vai ficar desse jeito. Isso é latifúndio. Isso é um problema aqui no Brasil, geralmente é na região norte, Amazônia. Lá vivem praticamente latifundiários, né? Já faz 50 anos que o Brasil tenta resolver essa questão do latifundiário do Brasil, e ele não resolve, porque envolve muita coisa, não é bom a gente nem comentar aqui. Agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura que o cara planta, o cara tem uma pequena quantidade de terra, né? Familiar, né? O cara planta, tem as suas colheitas e desenvolve, e ele usa uma parte para o consumo, uma parte ele vende para grandes empresas, mas ele vende algumas coisas. E temos também o minifúndio. Minifúndio é um tipo de latifúndio, o cara produz só uma coisa, só que em extensões menores, né? Não são grandes concentrações de terra, 300, 400 hectares de terra, não. É um negócio menor. Temos também os minifúndios. Revolução Verde. A
Revolução Verde ocorreu na década de 1950, lá nos Estados Unidos. Os caras começaram a pesquisar e eles começaram a modificar algumas produções humanas, como milho, soja, entre outros. Como, por exemplo, o milho que você conhece, um exemplo. O milho que você conhece não é o milho original, feito por Deus, né? Ele é um milho que ele foi modificado, né? O ser humano pegou várias espécimens, fez cruzamentos e ele escolheu aquele milho que você conhece, aquele milho que você conhece agora, ele escolheu aquele, extinguiu todas as outras espécies e ficou com esse milho para ser comercializado. Fizemos isso com alguns animais, fizemos isso com algumas plantas e isso foi chamado de Revolução Verde, né? Quando nós passamos a utilizar maquinários, grande desenvolvimento de tecnologia e para aumentar a produção, né, do planeta a respeito dessa questão da agricultura. É o êxodo rural, né, que é quando o cara sai do campo e ele é expulso praticamente e vai morar na cidade, né? Não tem emprego para todo mundo, o cara foi praticamente obrigado a sair do local onde ele mora. Não, nada a ver, irmão. Historicamente, o Brasil ele é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, de soja, laranja, café, cacau, né, do mundo, né? Inclusive, desde 2017, somos o maior exportador e produtor de soja do mundo, né? Milho, né, uma das maiores produções também. Lembrando que o milho aqui no Brasil nós utilizamos para comida. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o milho como forma de combustível. A soja, né, nós somos os maiores produtores de soja do mundo, exportamos para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos e para a China. Somos o maior exportador. E a cana-de-açúcar, que é um produto que se deu muito bem aqui, é da Ásia, mas se deu muito bem aqui no Brasil, foi a primeira historicamente a ser produzida aqui no Brasil, quando eles teve aquele processo de escravidão aqui, né? As lavouras de açúcar, eles foram um dos maiores desenvolvimentos, uma das primeiras economias do nosso país. Extrativismo. Temos o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. O extrativismo vegetal é aquele que você tira diretamente da vegetação, né? Por exemplo, aquelas palhas, né? Alguns frutos, né? São o extrativismo vegetal. Não cultiva, ele já pega já da planta elaborada pela própria natureza. Isso é extrair. Ele não plantou nada, ele está só extraindo. O extrativismo mineral é aquele que você escava, né? O ferro, o chumbo, o manganês, né? Eles são retirados do solo. Então, é um tipo de extrativismo. E o extrativismo animal é quando você tira aquele animal daquela região e leva ele para outra, ou para comercializar, ou para venda, né? Ou legal e ilegal. Ou então você tira alguns animais para zoológico, ou então para pesquisa. Esse é o extrativismo animal. Aqui no Brasil, temos que dar destaque, lá na região amazônica, a seringueira, né? A seringueira é uma planta enorme, que dentro dela tem tipo uma seiva branca, assim como está mostrando aqui, que esse produto é chamado de látex, que ele serve para fazer borracha. Nos períodos de 1800, vieram quase todo mundo, os imigrantes todos vieram para cá. Eu pensei que essa vegetação ia ser extinta, mas graças a Deus, ou não, descobriram o petróleo. O petróleo, um dos subprodutos do petróleo dá para fazer borracha, plástico, combustível, gasolina, tal, várias coisas, querosene. E aí eles deixaram um pouco de lado a questão do látex e se concentraram na borracha, até porque ia começar a Primeira Guerra Mundial. E eles tinham que fazer esse desenvolvimento, pneus, carros, aquela coisa toda. E eles tiveram. Mas até hoje existe uma grande demanda do látex no Brasil todo, né? Vários produtos usam um pouco do látex, né? Ainda é do extrativismo vegetal muito caro e muito desenvolvido aqui no Brasil. Tá certo, não tem tecnologia em cima disso, mas a pesquisa e os produtos são altamente de qualidade. É a verdade, não minto. Setores da economia. Nosso Brasil ele é dividido em 4 setores. O setor primário, que é o setor da agricultura, extrativismo, tudo que trabalhar com agricultura, extrativismo, setor primário. Setor secundário, é o setor da indústria. Não é quem trabalha na indústria, não, é o dono da indústria, é o setor industrial. Setor terciário, é o setor de comércio. Comércio, serviços, bancos, financiadoras, militares, escolas, tudo isso é o setor terciário.
E setor quaternário é aquele setor de tecnologia, né? Trabalha com tecnologia. Ah, é, professor, meu tio vende celular, ele é setor quaternário? Não. ele trabalha no setor terciário. Ele tem que desenvolver tecnologia para o celular. Aí sim o setor quaternário. Entendeu? Você tem que trabalhar com desenvolvimento da tecnologia. Não é vendendo a tecnologia. Urbanização. Aqui no Brasil, galera, nós temos várias hierarquias nas cidades, né? Cidades globais, metrópoles globais, cidades regionais. Aqui no Brasil nós temos duas grandes cidades que se destacam na urbanização, que é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Urbanização é a quantidade de pessoas maior na cidade do que no campo. Ou então é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. As cidades elas têm que ter maior em número de pessoas do que o setor rural. Por exemplo, Fortaleza é urbanizada, mas se você perguntar a algum adulto, ele vai dizer, Fortaleza é urbanizada, e ali sim, mas ele sabe que é urbanizada, mas não pelo motivo que ele acha que é. Urbanizado tem a ver com pessoas, não tem a ver com a estrutura da cidade, né? Prédios, empresas, ruas, rodovias, BR, não, tem a ver com pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil, 1950, Rio de Janeiro e São Paulo já eram urbanizadas. Significa o quê? Que o número de pessoas que moram na cidade, na zona urbana, é maior do que mora na zona rural. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Aqui no Nordeste, só em 1980 que nós fomos ficar urbanizados. Aqui no Nordeste nós temos duas grandes também urbanizadas, né? Duas grandes metrópoles. Quais são? Fortaleza e Recife, né? Fortaleza, capital do Ceará, e Recife, capital do Pernambuco, né? São duas grandes metrópoles e elas são muito urbanizadas. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado, faça a boa prova, dúvidas, comentários, perguntas sem nada a ver, questionamentos sem nenhum importante para mandar, deixa aqui que o tio responde, boa prova, valeu!